No Balanço Geral, uma série de entrevistas especiais com todos os candidatos ao governo do nosso estado. Seguimos a longa tradição democrática do sistema Atalaia de comunicação. Aqui não se discrimina ninguém, todos são ouvidos. A ordem das entrevistas foi definida em reunião com representantes das candidaturas. Nosso entrevistado de hoje é Elinos Sabino dos Santos, do PSTU. Ele é natural de São Carlos, interior de São Paulo. Servidor público federal, vai disputar a sua primeira eleição para o governo do nosso estado. Com mais de 40 anos de militância social, ele já foi vendedor, trabalhador rural e professor. A entrevista começa agora. Elinos, seja bem-vindo, candidato. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes. Agradecemos essa oportunidade de falar um governo diferente de todos os outros que sempre governaram para os ricos. Então essa é a nossa visão de governo. E por que seria um governo diferente? Em que sentido? Eu já te pergunto a questão central, que é a saúde. Como o PSTU vê uma solução para a saúde pública no nosso estado, candidato? Saúde é qualidade de vida. As pessoas, saúde não é só o médico ou o posto de saúde. Saúde é você viver bem, é você ter uma boa estrutura de saneamento, uma boa casa para morar, um bom trabalho, bem remunerado, não um salário arrochado, não estar desempregado, não estar passando fome. E essa é a situação da qualidade de vida. Essa é uma agressão do nosso Estado e do nosso país à classe trabalhadora. A classe que produz toda a riqueza, na verdade, o Estado responde com repressão, com opressão e não dando condições dignas de vida para essa classe. Consequentemente, vem a violência. A violência é identificada porque, na verdade, é todo um trabalho de desrespeito do nosso Estado, desde quando foi invadido por Portugal até os dias de hoje. Sempre os governos governaram sempre para os mais ricos, para os usineiros, latifundiários, os banqueiros hoje, independente se um governo ou outro derrubou um pouquinho mais de migalhas, mas na prática o beneficiado sempre foi os mais ricos. E essas leis e a Constituição refletem isso. Não é o interesse da classe trabalhadora que esse governo e essa população foi governada. Então é necessário uma inversão. Por isso a nossa candidatura, por isso o PSTU está apresentando a nossa candidatura para expressar a necessidade dos trabalhadores governar. Porque sempre foi governado pelos mesmos. A prova saiu uma reportagem agora há pouco, que é a comunidade há mais de 30 anos naquela situação. E entraram o governo, todos os outros candidatos governaram nesse período dos últimos 30, 40 anos. E, no entanto, a população está na miséria, na fome, faltando moradia digna, faltando saneamento básico. E é isso que nós queremos. Nós precisamos, a classe trabalhadora precisa governar. Chega de ser governado por corrupto ladrão, que sempre governou para os mesmos. Essa é a situação que a gente precisa reagir. O candidato, você citou repressão, opressão, eu te perguntaria com relação à violência, uma escalada muito grande de vários crimes, os mais variados tipos de crimes. Qual seria a solução para a segurança em nosso estado, candidato? Acabar com o crime que o Estado comete contra a maioria da população. Esse é o maior crime, a maior violência é o Estado capitalista que comete contra a maioria da população. Ao negar uma estrutura, ao negar moradia, ao negar um bom salário, ao negar saneamento básico, ao negar um bom transporte, ao negar o lazer, ao negar a cultura, ao negar uma boa estrutura da educação, ao negar uma creche para essas famílias, filhos e filhas da classe trabalhadora. Essa é a maior agressão. Então, a primeira, a gente precisa acabar com a violência na sua origem. As consequências, se tivermos pleno emprego, ninguém vai roubar. Vai ficar identificado quem é que fica roubando os outros ou explorando a classe trabalhadora. Então, nós queremos uma política de pleno emprego. Com esse pleno emprego, a gente vai identificar os trabalhos. Botando todos para trabalhar, ninguém vai ser vagabundo. Ninguém, em sã consciência, vai querer só roubar. Ou vai ficar identificado. Se a pessoa só roubar, vai ficar que ele não está trabalhando. Então é preciso que todos trabalhem. Todos produzindo, nós vamos ter uma distribuição da riqueza. Aí sim, nós vamos ter uma verdadeira democracia. Porque Sergipe e o Brasil não é democrático. Basta ver a condição que o agronegócio, o rico, onde estudam esse filho do rico e onde estuda o filho dos trabalhadores e das trabalhadoras que produzem todas as riquezas. É injusto você construir mansão e morar embaixo de ponte ou na periferia sem uma estrutura adequada. É inaceitável essa riqueza. Se o Sergipe é rico, por que essa riqueza não é distribuída com toda a nossa população? Candidato Elino, uma outra questão muito séria, uma questão social realmente muito sensível, é a moradia popular. São muitas e várias as reclamações com relação a essa área. Quais são os seus projetos, os projetos do PSTU com relação à habitação? Então, um plano de obras públicas para acabar imediatamente com a fome e também gerar empregos.
Então, um plano de obra pública, porque o Estado está sucateado em todas as áreas, sem exceção. Há uma necessidade de abrir concurso público para todas as áreas. Há uma necessidade também de a gente ter um financiamento da micro e pequena empresa, que essa é quem gera muito mais empregos do que as grandes, que ficam isentas de pagar imposto, enquanto pressiona, cobra do feirante da feira, daquela pessoa que abre uma simples empresazinha com sua família. Esse é o que gera mais emprego e que produz mais riqueza para nós, para o nosso consumo, seja desde a alimentação até os demais serviços e produtos. Então, há uma necessidade de a gente investir nos pequenos. E inverter, isentar os pequenos e sobretaxar os grandes. Porque é injusto você, por exemplo, um trabalhador assalariado que ganha aí um salário mínimo e meio, paga imposto de renda. A pessoa que ganha 1 milhão por dia não paga 1 centavo de imposto. Por quê? O Estado isenta. Mas sabe por que ele isenta? Porque essas pessoas ricas financiam os deputados, vereadores, prefeito, governador e presidente da República para botar na lei que ele não é para pagar imposto. E aí cobra dos pequenos, cobra do feijão, do arroz. Ou seja, além do trabalhador produzir esse alimento para os ricos comerem, falta para ele ou para outro produtor da cidade, ou para outro trabalhador da cidade, e aí resultado, e ainda sobretaxa, cobrando imposto dos pequenos e isentando os ricos. As multinacionais que vêm aqui, sucateiam o nosso país, explora, massacra, reprime e retira a riqueza dos trabalhadores e leva para os estrangeiros. E nós, trabalhadores que produzimos a riqueza, fica aqui, Sergipe, com mais de 1 milhão de pessoas passando fome, num estado que é rico, seja na produção agrícola, seja na pecuária, seja na indústria, seja no comércio, seja na questão marítima, que inclusive temos riquezas petrolíferas no pré-sal, e nós temos o minério aqui no nosso estado, que produz muita riqueza. Mas por que a população passa fome, vive na pobreza, na periferia, nas condições de vida? É isso que nós queremos. E todos esses governadores não podem se credenciar como alternativa para melhorar a situação. Pode ser um nome diferente, pode ser uma história de vida diferente, mas os partidos são os mesmos. Vão sustentar sempre os mesmos ricos e as mesmas. Então, a nossa alternativa socialista para Sergipe tem esse propósito: defender os interesses da classe trabalhadora, porque Sergipe e o Brasil sempre foi governado para os mesmos ricos fazendeiros, e essas outras alternativas não vão tirar Sergipe da situação e os sergipanos e brasileiros dessa situação, se não for um governo da classe trabalhadora que sente na pele o dia a dia do que é o sofrimento dos trabalhadores em Sergipe e no Brasil. Candidato, você cita o trabalhador. Eu te perguntaria a respeito do trabalho. Nós vivemos também essa crise muito grande relacionada ao emprego. Quais são as alternativas para a criação de empregos do PSTU? Alternativas práticas e viáveis. Uma das primeiras medidas é retornar a Petrobras ao estado de Sergipe e ao Nordeste. Foi um crime, uma irresponsabilidade do governo Bolsonaro, que o Brasil é autossuficiente de petróleo e ele propositadamente deixou de explorar o petróleo de Sergipe e do Nordeste como um dos motivos, justamente para fazer justificativa à paridade do preço internacional, gerando um prejuízo ao Brasil. Aí vem, retornando a empresa a Petrobras para Sergipe, a gente vai ter de imediato um propulsor, porque Sergipe pode ser na história separada antes e depois da Petrobras. Então, a primeira mola vai ser trazer a Petrobras explorando a nossa riqueza. Uma segunda medida é justamente a questão de um plano de obras públicas, investindo em todas as áreas, construindo teatro em todos os municípios, estruturação das escolas, dos postos de saúde, regionalização da saúde, que é um crime ficar concentrado somente em Aracaju. Há uma necessidade de regionalizar, de ampliar a assistência. Nesse sentido, também redução da jornada de trabalho sem redução do salário, dobrando o valor do salário mínimo, porque compete também ao governador determinar o valor do salário mínimo. Nós queremos dobrar o salário mínimo rumo ao salário mínimo do DIEESE, com base nos cálculos do DIEESE, que hoje é de 6.388. Quer dizer, ou seja, se multiplicar o salário mínimo hoje por 5, é o poder de compra que era no século passado, lá quando foi criado o salário mínimo. Então, é uma necessidade. Então, é uma prova que todos os nossos governantes não governaram para nós trabalhadores. E é preciso inverter essa ordem. Mas vai inverter essa ordem como? Se os de baixo derrubar os de cima. Não adianta mudar o nome do de cima ou a sigla partidária dele, mas eles continuarem governando para os mesmos. E é essa inversão que nós queremos. Se somos nós trabalhadores que produzimos todos os serviços, todos os produtos, nenhum governo fez nada, nenhum governo construiu nada. Quem construiu foi o trabalhador, junto com os técnicos que projetam essa situação. Você pega uma ponte, aí vai dizer, essa ponte quem fez foi o governo tal. Não botou uma pedra, não botou um tijolo. Quem construiu isso aqui foi fulano e tal. Não, quem construiu foi nós, trabalhadores. Agora, pergunte se nós, trabalhadores, somos respeitados por esses governos que hoje governam e os que passaram. Não, porque sempre a riqueza ficou concentrada nas mesmas pessoas, no mesmo grupo de pessoas. Então, nós queremos fazer a inversão. A classe trabalhadora precisa ousar vencer, ousar lutar para também legislar, governar e também julgar. Nós queremos modificação, claro. Se as leis estão aí para beneficiar somente os ricos,
como o ministro do STF, depois de toda uma luta da categoria, derrotando, destruindo um plano de carreira dos profissionais que salvaram a vida de milhões de brasileiros, que foi os enfermeiros. Então a gente quer o quê? Que respeite a classe trabalhadora. Então, essa justiça, esse governo e esse parlamento não defendem os interesses da maioria do povo sergipano e brasileiro. Eu só tenho apenas 1 minuto para suas declarações finais, por favor. É muito importante, a gente tem a nossa candidatura a governo e também temos a candidatura da companheira Vera a presidente da República, e nós queremos dizer o seguinte a todos que nos ouvem nesse momento. É muito importante que a gente tenha um governo que represente a maioria das pessoas. Por que a gente tem governo, parlamento, que não representa os interesses da classe trabalhadora? Que não sente o dia a dia, não tem que matar um leão para garantir a comida de amanhã, não sabe se vai estar empregado, não sabe se vai ter o que comer, ele e seus filhos. Então, se as pessoas não tiverem esse sentimento, como é que assim, vai governar? Claro, ele vai ter sempre financiado, ou seja, quem recebe dinheiro do banqueiro vai governar para o banqueiro. E é por isso que nós, enquanto trabalhadores, não temos recurso para estar em todo instante como os empresários têm. Então, por isso, nós queremos essa alternativa enquanto nós, trabalhadores, para governar o estado de Sergipe e governar o nosso país também. Candidato, muito obrigado, uma ótima tarde e foi muito bom. Agradecemos a democracia da emissora e a gente agradece, dá uma boa tarde a todos e esperamos que chegue essa mensagem a todos os sergipanos que possam retornar com o apoio à nossa mobilização. Muito obrigado. Exatamente esse ato democrático, é poder ouvi-lo com muita seriedade, com muito respeito. Isso é fundamental para nós. Agora...